pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é dessa saída de praia super simples e super rápida de fazer, que eu tenho o maior prazer de mostrar aqui pra vocês como ela é confeccionada. Essa saída de praia, pessoal, ela foi desenvolvida por uma russa, que eu admiro muito os trabalhos dela. Vou mostrar aqui pra vocês o Instagram dela. Aqui o user dela aparece pra mim, Marina13SMS_crochê, tá? Não esperem que eu saiba pronunciar o nome dela, que eu não vou saber. O Marina foi o máximo que eu consegui entender. Olhem só, ela tem trabalhos lindíssimos, pessoal. Inclusive, ela faz muitas peças para revistas. Olhem só aqui a nossa peça, que a própria Marina aqui está usando a peça da videoaula de hoje. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que essa peça está autorizada pela própria Marina, a gravação da videoaula dela, tá bom? Eu recebo muitos pedidos de pessoas que me pedem para fazer peça de fulano, de ciclano, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não faço videoaula de outro artesão sem que ele me autorize. Então, no caso dessa peça aqui, que foi desenvolvida pela Marina, a própria me autorizou a fazer a videoaula dela, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai diretamente para o Instagram dela, caso você queira ver o trabalho mais aproximado, que é super lindo os trabalhos dela. Se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Eu também estou no Instagram, @bia_jcferreira. Curta, compartilhe, comente, veja a lista de material agora que a gente vai utilizar. E, pessoal, eu quero fazer uma observação aqui sobre o nosso vídeo, tá? Nos primeiros minutos do nosso vídeo, do nosso tutorial, você vai ver que eu vou estar usando a agulha de 4 milímetros. Pessoal, desconsidere essa agulha. Na lista de material, eu indico a agulha de 3 milímetros e é com a agulha de 3 milímetros que essa peça aqui foi confeccionada, ok? Eu estou apenas frisando isso porque você pode perceber a diferença de agulha, de repente você pode reconhecer pela cor que ela é a agulha 4 e pode estranhar, mas a agulha do vídeo, a agulha do nosso trabalho é a agulha 3, tá bom? Se você quiser fazer com 4, não tem problema nenhum, mas aqui ela é com a 3, ok? Então vamos começar. Acompanhe na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E como você pode ver, a gente vai utilizar o fio prisma da Círculo. Para quem se interessar pela cor que eu utilizei, essa aqui é a cor Solar de número 9589. Ela tem a ponta de fora a cor mais clara e na ponta de dentro a cor mais escura. Para o meu trabalho, eu escolhi iniciar com a cor mais clara, tá? Com a ponta de fora, mas você faz da maneira que você quiser. Pessoal, o nosso trabalho é um top and down, ou seja, uma peça feita de cima para baixo, e a nossa medida inicial, a medida inicial que a gente vai precisar é a circunferência do decote. E qual o tamanho da circunferência do decote que a gente vai precisar? Isso quem vai definir é você. Por quê? Porque você pode querer uma mais aberta, como você pode ter visto a minha ficou bem aberta do meu manequim, ou você pode querer mais justa. Quem decide isso é você. A minha única observação para você que quiser mais justa é: prestem atenção na circunferência da cabeça. É o mínimo que você tem que deixar de decote, é o suficiente para passar a cabeça, senão vai ficar muito apertado, tá bom? Então, você pega uma fita métrica e passe no seu ombro, na região em que você quer que fique o decote da sua peça, tá bom? E tire essa medida. Pessoal, como você pode ver, esse fio aqui ele não é o fio prisma. Eu vou utilizar ele apenas nesse comecinho pra gente fazer a nossa amostra de pontos. Daqui a pouco eu vou dar continuidade ao nosso trabalho diretamente da peça no tamanho original, já confeccionado com fio prisma, tá bom? Aqui a gente não vai fazer o tradicional cordão de correntes. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui o primeiro nozinho. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou fazer um ponto alto na primeira corrente que eu fiz. E essas 3 correntes que eu pulei viraram uma alcinha. Vou fazer agora 5 correntes, 4, 5, venho sobre o ponto alto e faço mais um ponto alto. Ficando agora uma alcinha de 5 correntes. Vou novamente fazer 3 correntes e faço um ponto alto sobre o ponto alto. Uma alcinha de 3 correntes. Mais uma vez, eu faço 5 correntes, 4, 5 e um ponto alto sobre o ponto alto.
E a gente vai repetir essas 4 alcinhas até a gente chegar na circunferência que a gente precisa. Lembrando que a gente vai sempre alternar. Começa com uma de 3, depois passa para de 5, volta para de 3, novamente para de 5. Aí você repete novamente. De 3, de 5, de 3, de 5, até você ter a circunferência que você precisa. Mas é muito importante que você trabalhe de 4 em 4 alcinhas do jeito que tá aqui, tá bom? Como eu vou fazer apenas uma amostra do nosso ponto, eu vou fazer bem pequenininho aqui, mas você vai fazer esse cordãozinho até você ter a circunferência que você precisa para o decote do tamanho que você escolheu. Aí você vai fechar em círculo, lembrando, cuidado para não torcer, tá bom? De um lado irão ficar as alças, do outro irão ficar os pontos altos. Aí eu venho na primeira correntinha que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar aqui o nosso trabalho encaminhado para explicar uma coisinha aqui. Pessoal, esse aqui é o nosso trabalho mais encaminhado. A gente vai ter basicamente nessa primeira etapa da peça 2 tipos de carreira. Uma carreira onde vai aparecer os pontos pipocas e outra carreira onde só vai ter alças, tá bom? Eu vou chamar a carreira só de ponto pipoca de carreira A e a carreira só de alça de carreira B, ok? Então, aqui, aí eu vou entrar na primeira alcinha e vou começar a fazer a nossa carreira A. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais 4 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou explicar esse ponto bem devagar para você entender, tá bom? Para quem ainda não sabe direito como fazer o ponto pipoca. Não tem segredo nenhum, tá? Super simples. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos agora, contando com as 3 correntes. Vou tirar aqui a agulha do último ponto alto que eu fiz e vou colocar de frente para trás no primeiro ponto alto. Como nesse primeiro ponto pipoca, o primeiro ponto alto é representado por 3 correntes, então eu venho na terceira corrente, contando de baixo para cima, entro de frente para trás e vou buscar a alça. Puxo essa alça por dentro do primeiro ponto. Soltou, deixa eu fazer de novo. Pronto, esse aqui é o ponto pipoca. Vou fazer aqui 3 correntes de separação. Venho para a alcinha de 5 correntes e vou fazer um ponto baixo. Repito, 3 correntes de separação. Vou para a alcinha de 3 correntes, perdão, e vou fazer o ponto pipoca novamente, que são 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar aqui, vou entrar no primeiro ponto de frente para trás, vou pegar a argola e vou puxar a argola por dentro do primeiro ponto, dos 5. E aqui eu fechei mais um ponto pipoca. E nós vamos fazer essa repetição até o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está chegando aqui no finalzinho da carreira A. Vou fazer aqui as 3 correntes de separação. E para encerrar a carreira A, eu venho dentro do primeiro ponto pipoca, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a carreira B. A carreira B é aquela que a gente só faz alças. Eu venho aqui para o espaço logo depois do ponto pipoca e faço um ponto baixo. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o espaço antes do próximo ponto pipoca e faço um ponto baixo, formando assim a primeira alça. Vou fazer 2 correntinhas e vou passar por cima do ponto pipoca, fazendo um ponto baixo logo depois dele. Então, a gente fica assim, olha, uma alça de 5 correntes e uma alcinha de 2 correntes. E a gente vai repetindo isso aqui até o final. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntes. E a gente segue até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira B, tô aqui com 5 correntinhas, venho aqui antes do ponto pipoca, faço um ponto baixo. Agora, falta a gente fazer apenas a alcinha de 2 correntes. Como é a última alcinha, a gente vai encerrar a carreira, a gente vai sempre fazer da maneira que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, tá? Ao invés de fazer as 2 correntes, eu vou fazer um meio ponto alto. E eu vou colocar esse meio ponto alto bem no ponto baixo que eu iniciei essa carreira, tá bom? Pronto.
Esse meio ponto alto substitui as duas correntinhas e sobre ele eu vou fazer o ponto pipoca, ou seja, a gente vai repetir agora a carreira A. Eu vou fazer aqui 3 correntes, dentro do espaço formado pelo meio ponto alto, eu vou fazer 4 pontos altos, que somadas 3 correntes vão me dar 5, vou fechar e vou fazer o ponto pipoca. Olhem só, 3, 4, 5, um ponto pipoca. Como eu disse, o nosso trabalho nessa primeira fase é apenas carreira A e carreira B, carreira com ponto pipoca, carreira com alça. Então, eu fiz a carreira A, fiz a carreira B e agora eu estou repetindo a carreira A. Fiz aqui o ponto pipoca, vou fazer 3 correntes, vou fazer um ponto baixo nessa alça aqui, vou repetir 3 correntes, venho na alcinha de 2 correntes e vou fazer o ponto pipoca. Vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira A, tá bom? Vou mostrar aqui no meu trabalho mais adiantado para você entender melhor. Olhem só. Aqui eu fiz a primeira carreira de ponto pipoca, depois eu fiz a primeira carreira de alças, que é a carreira B. Agora eu iniciei novamente a carreira de ponto pipoca. E nós vamos seguir o trabalho dessa forma, fazendo a carreira A, carreira B, carreira A, carreira B, repetindo o que a gente fez aqui nessas duas carreiras, o que eu acabei de ensinar. Porém, a gente também vai precisar fazer aumento nessa peça, ela precisa aumentar. E quando a gente vai fazer esse aumento? Inicialmente, nós vamos fazer 2 carreiras com aumentos, tá bom? E quando vai ser a primeira carreira onde a gente vai fazer aumento? A primeira carreira que a gente vai fazer aumento será na 4ª carreira A. Lembrando, carreira A é a carreira com ponto pipoca. Então, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª carreira A. Nessa 4ª carreira A, a gente fez aumento. E eu vou mostrar agora para você como vai ser esse aumento quando você chegar na 4ª carreira A. Tá bom, pessoal? Mas lembrando, vocês vão fazer o que eu vou mostrar agora apenas quando você chegar na 4ª carreira A. Então, você, quando chegar na 4ª carreira A, você vai fazer o ponto pipoca normalmente, vai fazer 3 correntes, vem aqui para o espaço de 5 correntes, vai fazer um ponto baixo e agora você vai fazer uma alça também aqui entre os pontos pipocas. Anteriormente, nas carreiras anteriores de ponto pipoca, você não tinha alça entre um ponto pipoca e outro, agora você vai ter. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar na mesma alcinha da base e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer agora 3 correntes. Vamos agora para a alcinha de 2 correntes e aqui a gente repete o ponto pipoca. E esse aqui, pessoal, foi o nosso aumento, tá? Deixa eu terminar aqui esse ponto pipoca rapidinho aqui para dar continuidade na nossa explicação para vocês. Então, esse aqui, essa alcinha que a gente fez agora, foi o nosso aumento, porém, a gente vai repetir essa alcinha aqui em todos os intervalos, tá bom? Ou seja, você vai repetir esse trecho aqui por toda a volta. Fez o ponto pipoca? Faz 3 correntes, faz um ponto baixo na alça e faz a alcinha, tá? A nova alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo no mesmo espaço, 3 correntes e um ponto pipoca nas 2 correntinhas, tá bom? Olhem só, deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente. Aqui eu tenho a 4ª carreira, onde eu fiz o aumento, olhem só, tem um ponto pipoca, tem 3 correntes, um ponto baixo. As 5 correntinhas que vão de novo para a mesma alça da base, olhem só, aqui elas se separaram, mas eu vou juntar só para vocês perceberem aqui que elas sobem e descem do mesmo lugar, que é o aumento, e aqui ela vai para o ponto pipoca. E isso se repete em todos os intervalos, olhem só, em todos os intervalos de um ponto pipoca e outro, você vai repetir isso. Vamos terminar essa carreira. Então, a gente está chegando aqui no finalzinho da carreira. Tô fazendo aqui o último aumento do nosso último intervalo. Vou fazer agora 3 correntes e vou fechar a nossa carreira A, como você já sabe, entrando aqui com a agulha
dentro do primeiro ponto pipoca e fazendo um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a carreira B. E a carreira B você já sabe, a gente vem para o espaço logo depois do ponto pipoca e faz um ponto baixo. Faz 5 correntes, 3, 4, 5. Como na carreira anterior a gente fez uma alça a mais, então nessa carreira também a gente vai ter uma alça a mais. A gente não vai aumentar a carreira, simplesmente vai ter uma alça a mais porque a gente mexeu embaixo. Porque a gente faz 5 correntes, vem aqui na alça de baixo e faz um ponto baixo. Aí a gente faz novamente 5 correntes, 4, 5. Vai aqui antes do próximo ponto pipoca e faz um ponto baixo. Faz 2 correntes, passa por cima do ponto pipoca e faz outro ponto baixo. Agora o nosso intervalo na carreira B fica dessa forma, tá bom? Vou mostrar mais uma vez. 5 correntes, 5. Venho aqui, pego a alça e faço um ponto baixo. 5 correntes, 3, 4, 5. Vou aqui antes do ponto pipoca, faço um ponto baixo, 2 correntes. Vou depois do ponto pipoca, faço outro ponto baixo e sigo até o final da carreira. Tô fechando aqui a nossa carreira B, vou fazer um ponto baixo e lembrando, para encerrar, eu vou fazer um meio ponto alto. Sobre esse meio ponto alto, eu já começo a fazer o ponto pipoca, iniciando mais uma carreira A. Lembrando que agora a gente tem uma alça entre o ponto pipoca e outro. Fiz 3 correntes, venho aqui na primeira alça da base, faço um ponto baixo. Faço 5 correntes, 4, 5, vou para a próxima alça da base, faço um ponto baixo. 3 correntes, perdão, venho aqui para o espaço de 2 correntes e faço um outro ponto pipoca. Então, pessoal, a gente segue agora fazendo assim até o final da carreira. Vou encerrar a carreira e volto aqui pra gente continuar explicando como a gente vai prosseguir. Vamos lá. Bem, então aqui a gente tá encerrando a carreira A e agora você vai dar continuidade ao seu trabalho, novamente alternando carreira A, carreira B, carreira A, carreira B. Porém, como eu disse no começo desse vídeo, a primeira etapa dessa peça, a gente vai precisar de 2 carreiras com aumento. A gente fez a primeira carreira com aumento, que foi a 4ª carreira A, e agora a gente vai fazer a 2ª carreira com aumento, que é a 5ª carreira B. Só que você vai começar a contagem dessas 5 carreiras a partir do último aumento que a gente fez. Ou seja, aqui está a 4ª carreira A gente vem para a carreira logo acima, que é uma carreira B, e a partir dessa carreira logo acima é que a gente vai começar a contar as 5 carreiras que a gente precisa, tá bom? Então, aqui a carreira B, 1, 2, aqui a 2ª carreira B, a 3ª carreira B, a 4ª carreira B e aqui a 5ª carreira B, que a gente fez aumento. Olha só, na 5ª carreira B que a gente fez aumento. E como na base a gente tem apenas uma alça, então a gente fez o aumento exatamente como a gente fez no ponto pipoca, na carreira A, tá bom? Olhem só. Vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer esse aumento na 5ª carreira B, tá? Quando vocês chegarem na 5ª carreira B. Aqui a gente começa fazendo um ponto baixo logo depois do ponto pipoca. Vamos fazer aqui 5 correntes, que representa uma alça. Venho aqui na alça da base, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 4, 5. Vamos voltar na mesma alça da base, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos aqui, antes do ponto pipoca, fazer um ponto baixo. 2 correntes e um ponto baixo depois do ponto pipoca. E assim vai ficar o nosso intervalo agora nessa carreira, tá bom? Aqui, observe que agora a gente tem 3 alças de 5 correntes seguidas. Olhem só, 1, 2, 3 e depois a de 2 correntes. Até então a gente só tinha 2 e a gente começou com apenas uma na nossa carreira B. Tá bom, pessoal? Então vai ficar dessa forma. Vou aproximar aqui novamente para mostrar melhor para vocês. Olhem só. A gente fez esse aumento que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo a alcinha do meio, pegando
um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo na mesma alça da base, e a gente repetiu isso em todo o intervalo da carreira, tá? Por toda a volta da carreira, a gente repetiu isso aqui. Aí, na carreira de cima, a gente faz o ponto pipoca, 3 correntes, um ponto baixo na primeira alça, 5 correntes, um ponto baixo na segunda alça, 5 correntes, um ponto baixo na terceira alça, 3 correntes e um ponto pipoca. Ou seja, na carreira A seguinte, a gente já passa automaticamente a ter 2 alças de 5 correntes. E assim a gente segue o nosso trabalho, que eu vou abrir aqui para mostrar melhor para vocês. Pronto, pessoal, olhem só, aqui está o nosso trabalho mais antecipado. Esse aqui ele já está no nosso tamanho original, eu estou fazendo essa peça de acordo com as medidas do meu manequim. E o que a gente fez aqui? Aqui, pessoal, eu vou contar aqui apenas as quantidades de carreira A, que são as carreiras com os pontos pipocas, para você ver quantas carreiras eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de pontos pipocas, sendo que logo depois da 10ª eu fiz uma carreira de alças, que é a carreira B. Eu finalizei aqui com a carreira B, tá bom? A quantidade de carreiras é importante para você? Não, não é importante, porque digamos que se você fizer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz, pode ser que não seja suficiente para você alcançar a medida que você precisa para o seu trabalho. E qual é a medida que você precisa? Você precisa da altura da cava do braço, tá bom? Então, você vai pegar a fita métrica, vai colocar bem aqui, lá no início do nosso trabalho, até a última carreira que você fez. Você pode dar uma esticadinha, porque esse ponto ele encolhe um pouquinho, então você pode dar uma esticadinha para medir. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, tá a minha sugestão de altura da cava para os tamanhos P, M, G e GG. Se você preferir, você pode tirar a medida diretamente no corpo ou de acordo com alguma peça de roupa, enfim, pessoal, tá bom? Aí você vai fazendo carreira por carreira até você alcançar a altura da medida da cava. Eu já alcancei a altura que eu precisava. Vou dobrar aqui o meu trabalho. Olhem só. A gente fez apenas 2 carreiras com aumento. E você observa que já deu uma boa amplitude, tá bom? De acordo com os meus cálculos, essa amplitude aqui, a amplitude que 2 carreiras de aumento faz, já é o suficiente para todos os tamanhos. Mas se por acaso não for o suficiente para você, porque, pessoal, eu posso errar nos meus cálculos, tá? O ideal é você fazer seguindo a medida do corpo, tá? Faça seguindo a medida do seu corpo. Esse é o mais importante. Não adianta seguir o que eu estou dizendo, seguir minhas tabelas na íntegra e deixar para experimentar a peça só depois de pronta, porque você pode se decepcionar. Então, se só essas 2 carreiras que a gente fez de aumento não for o suficiente para que você consiga vestir a sua peça, então você pode fazer mais carreiras com aumento, tá bom? Mas prestem atenção, porque uma carreira só com aumento já dá uma boa diferença, tá? Então, você preste bem atenção se realmente é necessário. Uma outra observação que eu vou fazer sobre essa questão do aumento é: quando a gente fez a primeira carreira com aumento, a gente fez carreira A. Quando a gente fez a segunda, a gente fez carreira B. Se você precisar fazer a terceira carreira de aumento, então você volta a fazer carreira A. Se depois você quiser fazer a 4ª carreira de aumento, você volta para a carreira B. E você fica sempre nessa alternância na hora de aumentar as carreiras, tá? Carreira A, carreira B, carreira A, carreira B. Essa alternância, ela vai ajudar o nosso trabalho ela ficar com, como eu posso dizer, mais harmônica. Tá bom? Isso não quer dizer que se você quiser aumentar em 2 carreiras à seguida não vai funcionar. Funciona, mas se você fizer do jeito que eu estou falando, o seu trabalho ele vai ficar mais arrumadinho, tá bom? É só uma questão de estética, não é que não funcione, mas esteticamente fazendo do jeito que eu estou falando fica melhor. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a marcação do que é cava e do que é corpo. Como você deve ter observado, a gente arrematou o nosso fio, porque para essa nova etapa vai ser melhor a gente voltar com o fio depois no lugar certo, tá bom? Para fazer essa marcação do que é cava, do que é corpo, essa divisão, a gente vai arrumar a nossa peça aqui sobre a mesa. Entretanto, a gente vai ter 2 maneiras de arrumar essa peça sobre a mesa. E você vai prestar atenção no que eu vou explicar agora, porque você precisa descobrir qual é a sua maneira correta
de arrumar essa peça sobre a mesa, tá bom? Quando a gente fez as carreiras de pontos pipocas, um ponto pipoca ficou sobre o outro, que formou essa espécie de coluna de ponto pipoca. Você vai contar quantas colunas você tem em volta de todo o seu trabalho, tá bom? Olhem só, em volta de todo o seu trabalho, você vai contar quantas colunas de pontos pipocas você tem. Aí, depois de contar quantas colunas de pontos pipocas você tem, você vai dividir o seu total por 4. Se o seu resultado for um número inteiro, você tem uma maneira de arrumar. Se o seu resultado for um número fracionado, você vai ter outra maneira de arrumar o seu trabalho sobre a mesa. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha 20 colunas. Aí você vai dividir por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5, que é um número inteiro. Então, o que você vai fazer se você encontrar um número inteiro? Você vai pegar aqui duas colunas, olhem só, duas colunas, e vai colocar uma de costa para outra, dessa forma aqui, olhem só, uma de costa para outra, e vai arrumar sobre a mesa. E você vai fazer isso aqui com todas as outras colunas, tá bom? Olhem só, a de frente está bem em cima da de trás. Você arrume bem, tá bom, pessoal? Arrume certinho, que dá certinho. A de frente bem em cima da de trás. Você vai arrumando para que realmente as colunas que estão na parte da frente do seu trabalho fique bem em cima das colunas que estão atrás. E aí você vai dividir certinho, porque o nosso trabalho, ele vai ter sempre um número par de colunas, ou seja, vai ter sempre um par para cada coluna. Podem ver que todos têm um par na parte de baixo. Então, se o seu resultado da sua divisão for um número inteiro, você vai arrumar o seu trabalho dessa forma. Agora, se o resultado da sua divisão for um número fracionado, como por exemplo, eu tenho aqui 18 colunas. 18 dividido por 4, olhem só a vírgulazinha, a vírgula indica que é um número fracionado. Se o seu resultado deu um número fracionado, eu repito, não precisa ser um resultado igual ao meu, só precisa ser fracionado. Se o seu resultado deu um número fracionado, você já vai arrumar da forma que eu vou mostrar agora. Você vai pegar apenas uma coluna, olhem só, uma coluna, que ela está sozinha, e você vai deixar ela para o canto. As outras, você vai arrumar uma sobre a outra, olhem só. Uma sobre a outra, mas essa aqui do canto está sozinha. Aí, o que vai acontecer? Você vai arrumando uma sobre a outra. Quando você chegar lá no outro canto, novamente você vai ter uma coluna sozinha, ok? Essa é a maneira de quem teve um total, um resultado fracionado, vai arrumar sua peça. Você pode pensar o seguinte: Bia, isso realmente é importante? Sim. Vai ajudar a evitar certas dores de cabeça na hora de dividir a sua peça. Pessoal, essa arrumação que a gente fez agora é a única parte do nosso trabalho que é diferente de uma pessoa para outra, tá bom? Agora a gente vai seguir todo mundo igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir quanto a gente tem em centímetros de uma ponta a outra. Então, para isso, a gente vai deixar essa parte reta. Olhem só, a gente vai deixar essa parte reta. A gente vem com uma fita métrica e a gente vai medir de uma ponta a outra. Você pode dar uma esticadinha para você ter certeza que está reta. O meu está dando 32 centímetros. Quanto está dando o seu aí? Aí, você vai pegar o seu resultado, 32, e vai dividir por 4. Todo mundo divide por 4, tá bom? Dividido por 4. No meu caso, 32 dividido por 4 dá igual a 8 centímetros. Aí, eu venho aqui na fita métrica, procuro 8 centímetros e eu vou medir esses 8 centímetros de fora para dentro, dessa forma. Eu venho aqui bem no cantinho e vou medir. Vou dar aqui uma aberturinha, porque como eu disse, a gente precisa dar com o trabalho esticado para a gente ter certeza que a gente está medindo certo. E o que você vai fazer? Você vai colocar o marcador na coluna de pontos pipocas mais próximo da sua medida, do resultado da sua medida. No meu caso, o resultado da minha medida foi 8.
Deixa eu segurar aqui. O resultado da minha medida foi 8. E a coluna mais próxima dela é essa bem aqui. Então, eu venho com o marcador e vou marcar essa coluna. Só que eu vou marcar lá na última carreira que eu fiz. Para a gente fazer essa divisão de corpo e de manga, a gente precisa marcar 4 pontos. A gente já marcou um, a gente precisa marcar mais 3. Para a gente marcar o segundo ponto, é uma questão de observação de como a gente marcou o primeiro, tá bom? Então, eu venho aqui de fora para dentro observar onde eu marquei o primeiro. Aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho 2 colunas e aqui na terceira coluna está o meu marcador. Eu venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Aqui eu tenho uma coluna, aqui 2 e aqui 3. É nessa terceira coluna que eu vou colocar o marcador novamente. Por isso é importante você arrumar certinho o seu trabalho sobre a mesa, tá bom, pessoal? Os outros 2 marcadores restantes, a gente vai colocar na mesma direção que a gente colocou os 2 de cima, tá bom? Então, a gente vai levantar o primeiro marcador e nessa coluna que passa bem baixo, a gente vai colocar o terceiro marcador. A gente vai levantar o segundo marcador e na coluna que passa bem baixo, a gente vai marcar o quarto e o último marcador. Então, daqui dos marcadores para fora, a gente tem a manga, de um marcador ao outro, a gente tem o corpo. Agora, a gente vai voltar com o fio que a gente arrematou para o nosso trabalho. Eu vou virar aqui as últimas carreiras que a gente trabalhou para cima, olhem só. E eu vou prender o fio nesse mesmo primeiro marcador aqui, ó, contando daqui pra cá. Eu vou prender no primeiro, tá bom? Que vai em direção ao corpo. Eu vou levantar aqui o marcador. Venho nesse mesmo ponto, olha só que eu botei o marcador na alcinha de 2 correntes. Eu venho nessa mesma alcinha de 2 correntes e eu vou prender o fio. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, 1, 2, 3. E vou fazer aqui os 5 pontos altos. As 3 correntes já equivalem a um ponto alto, então eu vou fazer mais 4 e eu vou formar aqui o ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, seguindo a receita da maneira que a gente já conhece, até eu chegar aqui no nosso próximo marcador, no marcador da sequência. Quando eu chegar no marcador da sequência, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui próximo do marcador da sequência e vou fazer o ponto pipoca dentro dessa alcinha de 2 correntes, onde está o marcador. Esse ponto pipoca, ele encerra a primeira parte do corpo do nosso trabalho. Então, pessoal, a partir desse marcador até o próximo, a gente tem uma das mangas. Essa região todinha aqui é referente a uma das mangas. Nós vamos passar sobre ela agora, só que nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente fez, tá bom? Do que a gente vem fazendo. A gente vai fazer logo o acabamento da manga, porque a gente já não vai mais trabalhar sobre ela. Então, a gente vai logo fazer o acabamento da manga até a gente chegar no próximo marcador da sequência. E como a gente vai fazer esse acabamento? Nós vamos fazer aqui, pessoal, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos aqui na segunda corrente, contando de baixo para cima, vamos entrar com a agulha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais uma correntinha, ficando dessa forma, e a gente vai fazer um ponto alto no mesmo pontinho, na mesma base aqui, olhem só. Um ponto alto, ficando assim. Aí, a gente vem na primeira alça e faz um ponto baixo. A gente vai repetir. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vem na segunda corrente, contando de baixo para cima e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha a mais e faz um ponto alto no mesmo ponto baixo. Ficando dessa forma. Vamos para a próxima alça, onde a gente vai fazer um ponto baixo e vai começar tudo de novo. 5 correntes, 3, 4, 5. Vem para a segunda correntinha de baixo para cima, faz um ponto baixo, faz mais uma correntinha e faz um ponto alto
no ponto baixo. Dessa forma. Vem para a próxima alça, faz um ponto baixo. E aí, a gente repete 5 correntes, 3, 4. Deixa eu repetir que aqui soltou. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vem na segunda corrente, faz um ponto baixo. Faz mais uma correntinha. E um ponto alto no ponto baixo. Como agora a gente chegou na alcinha de 2 correntes, então a gente faz o ponto pipoca normalmente, tá bom? E a gente vai seguir repetindo isso aqui, olhem só, repetindo isso aqui até a gente chegar no próximo marcador da sequência, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no nosso terceiro marcador, olhem só como ficou aqui a parte das nossas mangas, aqui é a nossa primeira manga. E aqui, a partir desse marcador, a gente tem novamente a parte do corpo, que é a segunda parte do corpo. Aqui o nosso trabalho foi dividido em 4, 2 partes do corpo, 2 partes da manga. A gente já trabalhou uma parte do corpo, uma parte da manga, a gente volta a trabalhar o corpo, agora é a segunda parte do corpo, então a gente vai trabalhar aqui normalmente 3 correntes, vem para a primeira alça, faz um ponto baixo, 5 correntes, 4, 5, vai para a segunda alça, faz um ponto baixo, e assim a gente segue do jeito que a gente conhece até a gente chegar no último marcador. Depois do último marcador, a gente tem a última parte do nosso trabalho, que é a última manga. E aqui a gente volta a trabalhar com o acabamento, do jeito que a gente fez aqui, tá bom? Com os pontos picôs. Ok, pessoal? Então, você vai concluir aí essa carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no finalzinho da nossa carreira. Venho aqui dentro do ponto pipoca, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou para a carreira B, que é a carreira só de alcinha. Então, eu venho aqui logo depois do ponto pipoca que eu fiz, vou fazer um ponto baixo. E eu vou dar continuidade à receita normalmente até eu chegar no próximo marcador, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo do segundo marcador, olhem só. Aqui, pessoal, depois do segundo marcador, a gente tem aquela parte referente à manga, que como eu disse, eu já fiz o acabamento, então ela está encerrada. A gente já não vai mais trabalhar nela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa parte aqui, que é referente ao corpo, e a gente vai pro terceiro marcador, que é onde começa a outra parte do corpo. Só que a gente vai fazer uma ligação entre este ponto onde eu estou e o próximo marcador. E como vai ser essa ligação? Essa ligação a gente vai fazer com essas mesmas alcinhas aqui, olhem só, que a gente faz entre uma alcinha de 2 correntes e outra. A gente tem 3 alças de 5. No meu caso, eu tenho 3 alças de 5, entre uma alcinha de 2 correntes e outra. Então, eu vou fazer aqui 3 alças de 5, ligando este ponto que eu estou ao outro marcador, ao terceiro marcador. Se você tiver mais alças, porque você pode ter feito mais aumentos que eu, então você pode ter mais alças. Se você tiver mais alças de 5 correntes, então você tem que igualar a quantidade, tá bom, pessoal? Então, o que eu venho fazer aqui? Eu tô com uma alça de 5 correntes, venho aqui antes do ponto pipoca e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, venho aqui depois do ponto pipoca e faço um ponto baixo. E aqui, a partir daqui, é que eu vou sair para o outro lado. Dessa forma, vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Volto para o ponto baixo que eu fiz e faço um ponto alto. Repito 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou no ponto alto e faço um ponto alto. É o mesmo esquema que a gente fez lá o início do nosso trabalho, só que dessa vez só com alcinhas de 5 correntes. 3, 4, 5. Volto para o último ponto alto que eu fiz e faço um ponto alto. Agora, eu tenho aqui 3 alças de 5 correntes. Vou lá direto para o terceiro marcador. Olhem só aqui o terceiro marcador. Venho pro ponto antes do ponto pipoca, onde está o marcador, olhem só, e vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou para depois desse ponto pipoca, e aqui eu continuo o nosso trabalho normalmente. Eu vou fazer aqui as 5 correntes,
vou passar para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo, 5 correntes, e assim eu sigo até o próximo marcador, tá? Quando eu chegar no próximo marcador, esse aqui é o quarto e último marcador, o que eu vou fazer? Observe que logo depois dele, a gente tem a manguinha novamente. Eu vou fazer a mesma coisa. Faço um ponto baixo aqui para fechar a última alcinha de 5 correntes, faço duas correntinhas e um ponto baixo aqui, logo depois do ponto pipoca, e faço as 3 alças. Quando eu estiver chegando no final, a gente volta para mostrar mais uma vez, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, fiz aqui as minhas 3 alcinhas, observem aqui, olhem só, minhas 3 alcinhas. Agora eu vou lá onde eu iniciei, lá no nosso primeiro marcador. Olhem só aqui o nosso primeiro marcador. Venho antes do ponto pipoca e faço um ponto baixo. E para encerrar a carreira, eu encerro daquela maneira que você já conhece. Faço meio ponto alto no ponto baixo que a gente fez para iniciar essa carreira. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Pronto, pessoal, nesse momento o nosso trabalho ele está dividido. A gente tem aqui as nossas mangas que já estão encerradas, a gente já não trabalha mais sobre ela e agora a gente trabalha só sobre o corpo, tá bom? Pessoal, a gente vai agora para a carreira A, que é uma carreira de ponto pipoca, e essa é a última carreira de ponto pipoca que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou iniciar aqui conversando com vocês, olha só. Ela é a última carreira de ponto pipoca que a gente vai fazer. Aí, você vai concluir essa carreira A. Quando você terminar essa carreira A, você vai fazer a carreira B. A carreira B continua a mesma, do jeito que a gente vem fazendo. Aí, quando você concluir essa carreira B, a gente volta para eu mostrar para vocês como vai ficar a nova carreira A, tá bom? A nova carreira A. A nossa carreira A vai ter uma mudança e aí no finalzinho da carreira B eu volto para mostrar para vocês como vai ficar a nova carreira A. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu vou encerrar a carreira com meio ponto alto. Essa aqui é o finalzinho da nossa carreira B e a gente vai voltar para a carreira A. Como eu falei ainda há pouco para vocês, a partir de agora a nossa carreira A vai mudar de cara, não vai ser mais com o ponto pipoca. Sai o ponto pipoca e entra o ponto puff com 3 laçadas. Essa mudança, ela vai deixar o nosso trabalho ainda mais leve, porque o fio prisma, ele é muito leve, a estrutura do nosso trabalho é uma estrutura leve, mas a substituição do ponto pipoca, que é relativamente um ponto pesado, por um ponto puff com poucas laçadas, vai deixar o nosso trabalho mais leve ainda, tá bom? Mas, Bia, eu prefiro continuar com um ponto pipoca. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, tá bom? Se você quiser ir com ponto pipoca até o final, você pode continuar com o ponto pipoca. A única mudança do nosso trabalho é justamente essa, a substituição do ponto pipoca pelo ponto puff. Mas aí é uma mudança que você faz se você quiser. Então, aqui eu estou sobre a alça de 2 correntes, onde a gente faz o ponto pipoca e agora a gente vai fazer o ponto puff. Para fazer o primeiro ponto puff, a gente vai fazer 2 correntinhas e vai fazer as 3 laçadas. A primeira laçada a gente faz da seguinte forma: laça o fio no topo, entra na base, laça embaixo, puxa e levanta na altura de um ponto alto. Vamos para a segunda laçada fazendo a mesma coisa. Laça em cima, entra na base, laça no topo, puxa. E a terceira e última laçada. Laça em cima, entra na base, laça embaixo, puxa. Vamos pegar mais uma laçada e vamos passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, com exceção da primeira. Olhem só, ficando 2 laçadas na agulha. Laça mais uma vez e fecha essas 2. Isso aqui é o ponto puff. Vamos fazer aqui 3 correntes, 3, igual a gente faz no ponto pipoca, vem na primeira alça e faz um ponto baixo. E aí, você faz 5 correntes, 3, 4, 5, um ponto baixo, 5 correntes, 3, 4, 5, um ponto baixo. Como eu estou chegando aqui na próxima alcinha de 2 correntes, eu vou fazer 3 correntes e eu vou dar aqui aquelas 3 laçadas. 1, 2, 3, laço mais uma vez, passo por todas deixando só a primeira, laço de novo e fecho.
E assim a gente vai seguir o nosso trabalho, pessoal, até o final da carreira e até o final do trabalho também a gente segue com o ponto puff. A não ser que você queira continuar com o ponto pipoca, como eu já falei, não tem problema. Bia, e os aumentos? A gente vai fazer mais aumentos? Pessoal, você vai fazer aumento se você achar necessário, se você quiser, tá bom? Você pode fazer os aumentos quando você quiser. Você pode ir vestindo a sua peça para ter certeza se ela tá ficando no tamanho bom, porque você pode querer uma peça mais folgada, uma peça mais justa, então tudo vai depender de quanto você quer. Se a sua peça tá mais justa, por exemplo, agora no busto, e você tem um quadril mais largo, provavelmente você vai precisar fazer aumento para passar no quadril. Então é sempre bom você ir observando, tá bom? Você faça o aumento que você quiser para deixar a sua peça quanto você quiser. Eu vou avançar com o meu trabalho até eu chegar no comprimento que eu quero da minha peça e eu volto para mostrar para vocês onde eu fiz os meus aumentos, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça já mais adiantada. Aqui eu já cheguei no tamanho que eu queria. Como referência, eu vou dizer aqui pra vocês, a medida em que eu fiz o meu comprimento, eu trabalhei a minha peça até eu chegar mais ou menos 75 centímetros no corpo do manequim. Eu falo no corpo do manequim porque quando a gente mede assim, em repouso sobre a mesa, ela dá um pouquinho menor, tá? Então, no corpo do manequim, ela tem mais ou menos 75 centímetros. Bia, teve mais aumento? Sim, pessoal, eu fiz mais uma carreira com aumento, que foi mais ou menos aqui na região próxima do umbigo. Mas a minha peça ficou bem soltinha, não achei necessário fazer um quarto aumento, uma quarta carreira com aumento, tá bom? Você pode fazer quantas carreiras com aumento você achar necessário para o seu trabalho, ou deixar ela mais justa, enfim, como você quiser. Então, agora a gente vai para o acabamento final da parte de baixo, olhem só. A gente vai para o acabamento final da peça. Mas antes eu quero dar uma dica aqui para vocês, tá bom? Eu comecei o meu trabalho, olhem só, usando a cor de fora, que é a cor mais clara, e fui até chegar à cor de dentro, que é justamente a cor que tá aqui embaixo, a cor mais escura. O meu fio acabou, e acabou bem praticamente no finalzinho do nosso trabalho, então eu precisei aqui de um segundo novelo. Nesse caso, se acontecer com você também, o ideal é que aí você use a ponta de dentro, tá bom? Para dar continuidade ao seu trabalho, você usa a ponta de dentro, porque aí você continua com a mesma cor de baixo, não vai quebrar e de repente começar aqui do nada uma cor mais clara novamente, a não ser que você prefira dessa forma, tá bom? Então, se você tiver começado o trabalho com a cor de dentro, então agora você pega o segundo novelo e passa para a cor de fora, faz o contrário, ok? Eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente vai fazer o nosso acabamento. Na verdade, esse acabamento aqui da parte de baixo vai ser exatamente igual ao que a gente fez na parte das mangas, tá bom? Eu só vou fazer aqui o comecinho para relembrar vocês. Então, eu fiz aqui a última carreira que eu trabalhei, foi a carreira B, a carreira com alças. Tô aqui sobre as duas correntinhas, vou fazer duas correntes. Vou fazer aqui o nosso ponto puff da maneira que você já sabe como é que é feito, tá bom? Aí, depois que você faz o ponto puff, você faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vem na segunda corrente de baixo pra cima e faz um ponto baixo, formando assim o picô. Faz mais uma correntinha e no mesmo pezinho, tá? Você vai fazer um ponto alto, ficando dessa forma aqui, olhem só. Aí, você vai deitar o ponto, na primeira alça, você vai fazer um ponto baixo e você vai repetir tudo de novo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vem na segunda corrente, contando de baixo para cima e faz um ponto baixo. Uma corrente. No mesmo ponto baixo que você fez, você faz o ponto alto, ficando dessa forma. Aí, você vai para a próxima alça e faz um ponto baixo. Vou aqui tirar do fundo aqui para poder clarear um pouquinho. Vou mostrar mais uma vez. 5 correntes, 3, 4, 5. Vem na segunda corrente, contando de baixo para cima e faz um ponto baixo. Uma correntinha.
vem aqui no ponto baixo que você fez para iniciar com essas 5 correntes e faz um ponto alto. Aí, você deita. Deixa eu soltar aqui, que prendeu aqui rapidinho. Na próxima alça e faz um ponto baixo. E vai ficando dessa forma aqui, exatamente igual que a gente fez na manguinha, tá, pessoal? Exatamente igual que a gente fez na manguinha. E você vai fazer isso aqui por toda a parte de baixo da sua peça, toda a circunferência da parte de baixo da sua peça, e a sua peça vai estar pronta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Antes da gente encerrar, eu quero novamente agradecer a artesã Marina. Eu sei que se ela parou para assistir esse vídeo, provavelmente ela não está entendendo nada do que eu estou falando, mas eu quero agradecer de coração ela ter autorizado eu gravar o vídeo da peça dela. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.